Em maio de 1940, o mundo acreditava que a França estava segura. Atrás de muralhas de concreto, canhões de longo alcance e uma das maiores forças militares do planeta, o país que havia derrotado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial se sentia preparado para qualquer novo conflito. Generais confiavam na linha Maginot, políticos garantiam estabilidade, e a população acreditava que, se a guerra viesse, ela seria lenta, previsível e controlável. Mas em poucas semanas, essa certeza viraria pó. O que aconteceu na França não foi apenas uma derrota militar. Foi um colapso psicológico, estratégico e político que chocou o mundo inteiro. Em apenas 6 semanas, um dos exércitos mais respeitados da Europa foi esmagado por uma Alemanha que, no papel, parecia inferior em números, recursos e até experiência. Paris caiu sem grandes batalhas. Milhões de civis fugiram em pânico. Soldados franceses, britânicos e belgas recuaram em desordem. E a Europa percebeu, tarde demais, que estava diante de uma nova forma de guerra. A Batalha da França não foi vencida apenas com tanques ou aviões. Ela foi vencida com velocidade, surpresa, ousadia e erros inimagináveis cometidos pelo lado derrotado. Enquanto os aliados se preparavam para repetir a Guerra de Trincheiras de 1914, a Alemanha apostava em algo completamente diferente. Uma guerra rápida, móvel e brutal, que não dava tempo ao inimigo para pensar, reagir ou se reorganizar. Durante décadas, a narrativa dominante tentou explicar essa derrota como simples incompetência francesa. Mas a realidade é muito mais complexa e mais inquietante. A França não caiu porque era fraca. Ela caiu porque estava presa ao passado, enquanto o inimigo já lutava no futuro. Doutrinas ultrapassadas, decisões políticas confusas, confiança excessiva em defesas estáticas e uma leitura completamente errada das intenções alemãs abriram caminho para uma das maiores viradas militares da história moderna. Neste vídeo, você vai entender como a França caiu tão rápido, porque os aliados foram surpreendidos de forma tão devastadora e como essa campanha mudou para sempre a maneira como guerras seriam travadas. Vamos analisar os planos alemães, os erros estratégicos dos aliados, o papel decisivo da Blitzkrieg e como, em poucas semanas, o equilíbrio de poder na Europa foi destruído. Porque a Batalha da França não foi apenas o começo da ocupação alemã. Ela foi o momento em que o mundo percebeu que nada seria como antes. Enquanto a França se preparava para uma guerra defensiva, a Alemanha planejava algo que muitos generais consideravam impossível. O alto comando alemão sabia que não poderia vencer uma guerra longa contra os aliados. O tempo jogava contra Berlim. A solução precisava ser rápida, decisiva e, acima de tudo, inesperada. E foi exatamente aí que nasceu um dos planos mais ousados da história militar moderna. Os aliados tinham certeza absoluta de onde o ataque alemão viria. A invasão, acreditavam eles, repetiria o caminho da Primeira Guerra Mundial. Atravessaria a Bélgica, avançaria lentamente pelo norte da França e encontraria resistência pesada. Por isso, os melhores exércitos franceses e britânicos foram enviados para essa região, prontos para conter o inimigo. Mas essa certeza era uma armadilha, e a Alemanha sabia disso. Enquanto os olhos aliados estavam voltados para o norte, os alemães apostavam tudo em um local considerado impraticável para grandes operações militares: a Floresta das Ardenas. Terreno montanhoso, estradas estreitas, rios sinuosos e pouca infraestrutura. Para os franceses, era um obstáculo natural impossível de ser atravessado por tanques em grande escala. Para os alemães, era justamente por isso que funcionaria. O plano era simples e insano ao mesmo tempo: atravessar rapidamente as Ardenas, romper as linhas francesas em Sedan e avançar em velocidade máxima até o Canal da Mancha. Se desse certo, os exércitos aliados no norte ficariam cercados, isolados e condenados. Se desse errado, a Alemanha perderia tudo. Era uma aposta total. O que se seguiu foi um choque. Em questão de dias, unidades blindadas alemãs avançaram mais rápido do que qualquer comando aliado conseguia compreender. Comunicações falharam. Ordens chegaram tarde demais. Generais franceses simplesmente não acreditavam nos relatórios que recebiam. Muitos achavam que se tratava de exagero ou erro de reconhecimento. Quando perceberam a realidade, já era tarde. A França não estava apenas sendo atacada, estava sendo ultrapassada, manobrada e desorganizada em tempo real. E enquanto o pânico se espalhava entre civis e soldados,
uma pergunta começou a ecoar pelos quartéis e gabinetes do governo. Como tudo estava dando tão errado, tão rápido? É a partir desse ponto que a guerra deixa de ser previsível e entra em colapso total. E é exatamente aqui que a Batalha da França realmente começa. O plano alemão, que seria executado em maio de 1940, ficou conhecido como Fallgelb. À primeira vista, parecia apenas uma repetição da estratégia da Primeira Guerra Mundial, um ataque pelo norte, atravessando a Holanda e a Bélgica. E, de fato, essa parte do plano existia, mas ela era apenas a isca. Enquanto paraquedistas alemães desciam sobre pontes estratégicas e fortalezas belgas, como Eben-Emael, chamando toda a atenção dos aliados, o verdadeiro golpe se formava longe dos olhos inimigos. Centenas de tanques, milhares de veículos e colunas intermináveis de infantaria avançavam silenciosamente pelas estradas estreitas da floresta das Ardenas. Era uma aposta arriscada. Se o avanço fosse detectado cedo demais, o congestionamento poderia transformar aquela força em um desastre completo. Mas a aposta funcionou. A doutrina francesa previa que qualquer ataque pelas Ardenas seria lento e facilmente contido. Por isso, a região era defendida por tropas de segunda linha, mal equipadas e com pouca artilharia antitanque. O alto comando francês acreditava que teria dias, talvez semanas, para reagir. Na realidade, teria apenas horas. Em 12 de maio, as forças alemãs alcançaram o rio Meuse, perto da cidade de Sedan. Ali estavam um dos pontos mais frágeis da defesa francesa. O ataque não começou com tanques, mas com bombardeios aéreos devastadores. Stukas mergulhavam sobre posições francesas sem parar, destruindo comunicações, artilharia e, principalmente, o moral dos defensores. Muitos soldados franceses, exaustos e sem ordens claras, acreditaram que estavam cercados. No dia seguinte, engenheiros alemães atravessaram o rio sob fogo limitado e estabeleceram cabeças de ponte. Pouco depois, os tanques começaram a cruzar. Em vez de parar para consolidar posições, como mandava a doutrina tradicional, os alemães fizeram algo revolucionário: avançaram sem esperar. A velocidade era a arma principal. Essa combinação de tanques, infantaria motorizada, rádio e apoio aéreo ficou conhecida como Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. O objetivo não era destruir cada unidade inimiga, mas desorganizar completamente o sistema de comando. Quartéis eram ultrapassados, linhas de suprimento cortadas e cidades-chave capturadas antes que ordens pudessem ser dadas. Enquanto isso, o comando francês entrava em colapso. As informações que chegavam eram contraditórias, atrasadas ou simplesmente ignoradas. Alguns generais ainda acreditavam que o ataque principal estava no norte, enquanto o coração da França já estava sendo perfurado. Em poucos dias, as divisões blindadas alemãs avançaram dezenas de quilômetros. Nenhum exército europeu havia se movido tão rápido em combate. O impossível havia acontecido. A linha francesa estava rompida, e não havia reservas móveis suficientes para conter o avanço. Nesse momento, a guerra já estava decidida, mesmo que quase ninguém ainda tivesse percebido. Porque agora, com o caminho aberto, os alemães fariam o impensável: correr diretamente em direção ao Canal da Mancha, deixando milhões de soldados aliados presos em uma armadilha mortal. E é exatamente isso que veremos a seguir. Com a ruptura em Sedan consolidada, o alto comando alemão tomou uma decisão que selaria o destino da campanha: avançar sem parar. As divisões blindadas receberam ordens claras: ignorar flancos, evitar combates desnecessários e correr em direção ao Canal da Mancha. A velocidade agora era mais importante do que a segurança. Enquanto isso, no norte, o exército francês, o corpo expedicionário britânico e forças belgas avançavam exatamente como os alemães haviam previsto. Convencidos de que aquele era o ataque principal, moveram suas melhores tropas para dentro da Bélgica, esticando suas linhas de suprimento e se afastando de qualquer possibilidade de retirada organizada. Quando perceberam o erro, já era tarde. Em poucos dias, os blindados alemães alcançaram cidades estratégicas como Amiens e Abbeville. No dia 20 de maio de 1940, unidades alemãs chegaram ao Canal da Mancha. O que isso significava era devastador. Os aliados estavam cercados. Mais de 300 mil soldados estavam agora presos entre o mar e o avanço alemão, sem rotas terrestres de fuga. A reação aliada foi caótica. Tentativas desesperadas de contra-ataque foram lançadas às pressas, como em Arras,
onde tanques britânicos conseguiram causar um breve choque nas linhas alemãs. Mas esses ataques eram pequenos, mal coordenados e rapidamente contidos. Não havia reservas suficientes, nem comando unificado capaz de organizar uma resposta eficaz. Enquanto os britânicos começavam a planejar uma retirada pelo mar, o exército francês entrava em colapso psicológico. Unidades inteiras se rendiam acreditando estar cercadas, mesmo quando ainda tinham rotas abertas. Comunicações quebradas, ordens contraditórias e ausência de liderança clara aceleravam o desastre. A Luftwaffe dominava os céus. Estradas se tornaram armadilhas mortais, repletas de refugiados civis misturados com soldados em retirada. Cidades francesas eram abandonadas sem combate. O mito da invencibilidade francesa, construído desde 1918, desmoronava diante dos olhos do mundo. No final de maio, Dunkerque se tornou o último refúgio. Enquanto os alemães se aproximavam, milhares de embarcações, militares e civis, atravessaram o canal sob fogo constante para resgatar o que restava do exército aliado. Foi uma retirada bem-sucedida do ponto de vista humano, mas estrategicamente devastadora. Todo o equipamento pesado havia sido perdido. Com os britânicos evacuados e o norte da França completamente tomado, o caminho para Paris estava aberto. O governo francês, paralisado, discutia se a guerra ainda poderia ser vencida. A resposta prática viria rapidamente. Em junho, os alemães lançaram a segunda fase da ofensiva. Sem forças para resistir, sem aliados em terra e sem moral, a França desmoronou em questão de semanas. Paris foi declarada cidade aberta. Pouco depois, o armistício seria assinado no mesmo vagão de trem onde a Alemanha havia se rendido em 1918. A inversão simbólica estava completa. Mas a derrota da França não foi apenas militar. Foi o colapso de uma doutrina, de uma mentalidade e de uma confiança construída sobre uma guerra passada, travada com as armas de um futuro que ninguém havia previsto. A Batalha da França não foi apenas uma derrota militar. Ela foi um choque civilizacional. Em poucas semanas, uma nação que simbolizava estabilidade, poder militar e tradição estratégica entrou em colapso diante de um inimigo que não era, em essência, mais numeroso ou mais poderoso, mas profundamente mais adaptado à realidade da guerra moderna. O que se viu em 1940 foi o fim abrupto de uma era e o nascimento definitivo de outra. A França caiu não porque lhe faltavam soldados, tanques ou coragem, mas porque lutava a guerra errada, no tempo errado, contra um inimigo que já havia entendido que o campo de batalha não era mais apenas físico, mas psicológico, logístico e informacional. A confiança absoluta em defesas estáticas, em planos rígidos e em hierarquias lentas revelou-se fatal em um conflito que exigia velocidade, improvisação e descentralização de decisões. A derrota francesa expôs uma verdade desconfortável. Experiência passada pode se tornar fraqueza quando se transforma em dogma. Os generais franceses haviam vencido a Primeira Guerra Mundial e, por isso mesmo, acreditavam compreender a próxima. Mas a guerra não se repete. Ela evolui. E aqueles que se preparam para o último conflito acabam derrotados no próximo. O impacto da queda da França foi imediato e profundo. O Reino Unido passou a enfrentar sozinho a máquina de guerra alemã, sem aliados terrestres no continente. Milhões de europeus passaram a viver sob ocupação. O Reich atingiu o auge de sua expansão territorial. E, talvez mais importante, Hitler passou a acreditar que sua intuição estratégica era infalível, uma convicção que moldaria decisões futuras com consequências catastróficas. Internamente, a França entrou em um período de trauma nacional. A ocupação, a divisão do país, o regime de Vichy e a colaboração forçada ou voluntária deixaram marcas profundas que perdurariam muito além do fim da guerra. A derrota não foi apenas territorial, mas moral e simbólica. Um país inteiro teve de lidar com a pergunta mais dolorosa de todas: como isso foi possível? A resposta não é simples, nem confortável. Ela envolve erros políticos, militares, culturais e institucionais acumulados ao longo de décadas. Envolve a dificuldade de abandonar certezas antigas. Envolve a recusa em aceitar que o mundo havia mudado mais rápido do que as instituições responsáveis por defendê-lo. A Batalha da França também redefiniu a natureza da Segunda Guerra Mundial. Até aquele momento, ainda existia a esperança de um conflito limitado, talvez negociável. Após 1940, essa esperança desapareceu.
A guerra revelou-se total, ideológica e sem espaço para meio-termos. A queda da França mostrou que estados inteiros podiam ser derrotados em semanas, que populações civis seriam arrastadas para o centro do conflito e que a velocidade poderia ser tão decisiva quanto a força bruta. No fim, a França não foi destruída apenas pelos tanques que cruzaram suas estradas, mas pelo colapso de um sistema incapaz de reagir à velocidade do desastre. A derrota foi rápida, mas suas consequências foram longas e profundas, moldando o destino da Europa e do mundo por anos. A Batalha da França permanece como um lembrete poderoso de que guerras não perdoam imobilidade intelectual, nem respeitam tradições quando estas se tornam obstáculos à adaptação. Ela nos lembra que o maior perigo não está apenas no inimigo à frente, mas na incapacidade de reconhecer quando o próprio modo de pensar se tornou obsoleto. Em 1940, a França caiu. E com ela, caiu a ilusão de que o passado poderia proteger o futuro. O mundo entrou em sua fase mais sombria naquele momento, e nada, absolutamente nada, seria simples ou previsível novamente.